Tem coisas que a gente vive e depois fica se perguntando se realmente aconteceram ou se foram só fruto da nossa imaginação. Essa história que irei narrar é uma dessas. Não sei bem se você vai acreditar, mas preciso compartilhar porque realmente fiquei intrigado com o que aconteceu. Quem nos conta esse relato é o Pedro. Boa noite, Dom. Resolvi contar essa história porque ela me marcou profundamente e acho que combina com o tipo de coisa que você gosta de ouvir. Há cerca de 11 anos, eu trabalhava como engenheiro de telecomunicações. Meu dia a dia consistia em visitar residências para instalar ou reparar linhas telefônicas. Naquela ocasião, tudo parecia rotineiro, até que me atribuíram uma tarefa incomum: instalar 20 linhas telefônicas de uma só vez. Normalmente, esse tipo de trabalho era destinado a outra equipe. Pensei que seria uma boa mudança passar algumas horas em um único local, em vez de correr de um lado para outro. Fiz contato com o cliente, um call center, e fui informado de que o zelador ou o gerente do prédio me explicariam os detalhes. Chegando ao local, vi que era um prédio antigo, construído nos anos 20, algo que descobri mais tarde. Entrei com minhas ferramentas e testador seguindo minha rotina. Após conversar com a recepcionista, soube que o edifício já havia sido um asilo e, após anos abandonado, agora abrigava escritórios de várias empresas. 2 gerentes vieram me ajudar e disseram que provavelmente o que eu procurava estava no porão, onde havia muitos cabos. Perguntei pelo zelador, mas ele estava doente e só retornaria no dia seguinte. Segui os gerentes até uma porta com cadeado numérico. Eles abriram a porta, compartilharam o código e descemos por uma escada que levava ao porão. A iluminação era fraca, quase inexistente, e eu sabia que não poderia trabalhar nessas condições. A mulher sugeriu usar luzes suspensas para resolver o problema. Voltei à van, peguei um cabo de extensão e retornei. No caminho, a recepcionista perguntou: "Você vai descer ao porão sozinho?" "Sim", respondi. "Às vezes é necessário. Se não encontrar o que preciso, sairei rápido." Ela riu e comentou: "Melhor você do que eu. Ninguém gosta de ir lá nem mesmo para guardar coisas." Achei que fosse só medo de escadas escuras, algo corriqueiro para mim. Uma vez lá, instalei as luzes e localizei o painel de distribuição, DP necessário. Porém, ele era muito antigo, inadequado para banda larga. Avisei ao gerente que precisaria de mais tempo, mesmo antes de determinar o trajeto das 20 linhas. Ele concordou e me mostrou os cabos deixados pelos instaladores de escritório, convenientemente guardados num armário atrás da recepção. Com as informações organizadas, comecei os testes. Boa parte das linhas conectava diretamente ao armário, restando apenas algumas para verificar. Sabendo que havia 2 cabos de grande capacidade na área, concluí que seria possível finalizar o trabalho com sucesso. Já passava das 4 da tarde e eu não tinha os blocos necessários na van. Resolvi etiquetar os cabos, apaguei todas as luzes, fechei a porta e travei com cuidado antes de sair. Passei pela recepção, avisei a atendente que voltaria no dia seguinte e segui meu caminho para casa. No trajeto, liguei para meu gerente para explicar a situação. Informei que provavelmente precisaria de ajuda por pelo menos meio-dia, talvez mais, já que nem sabia se algo havia sido ajustado na central. No dia seguinte, às 8 da manhã, um colega me ligou. Ele disse que ficaria comigo o dia todo, embora ainda não soubesse os detalhes do trabalho. Dividimos as funções. Eu passaria os pares da caixa para o gabinete, enquanto ele ficaria responsável por qualquer ajuste na central. Precisávamos apenas instalar a caixa e puxar um cabo grande do porão até a área atrás da recepção. Ao chegar ao prédio, usei o código para entrar e percebi algo estranho. Todas as luzes estavam acesas. Eu tinha certeza de que as havia apagado antes de sair, mas imaginei que algum gerente poderia ter descido depois de mim e esquecido de apagá-las. Fui ao porão, comecei a organizar os cabos e assim que estavam todos alinhados, chamei meu colega para recebê-los do outro lado. Tudo estava indo bem. Com isso pronto, voltei para instalar os blocos. Peguei as ferramentas, marquei os locais para os furos e comecei a perfurar. Foi então que ouvi uma voz. "O que você está fazendo?" Levei um susto, mas ao me virar vi um homem usando um macacão cinza. Perguntei se ele era o zelador, e ele confirmou.
Disse que estava surpreso, pois ninguém descia ao porão há anos. Continuei perfurando e assim que a furadeira parou, ele puxou o assunto de novo. Quis saber sobre meu time de futebol favorito e pediu para assistir ao que eu fazia. Concordei, tentando ser o mais simpático possível. Ele se apresentou como Vicente e comentou que trabalhava naquele prédio há mais de 30 anos. Isso me deixou intrigado, já que a recepcionista havia dito que o lugar ficou abandonado por alguns anos, e a fiação parecia não ser atualizada há pelo menos 15 ou 20 anos. Vicente apenas respondeu que coisas sempre aconteciam por lá. Conversamos por cerca de 1 hora enquanto eu trabalhava. Foi quando ouvi um olá vindo do alto da escada. Esperei Vicente responder, mas ele permaneceu em silêncio. Ao olhar para trás, percebi que ele não estava mais lá. Achei estranho, pois até aquele momento eu tinha certeza de que estávamos conversando. Subi para atender e era um dos gerentes. Ele perguntou se eu estava esperando alguém e mencionei que meu colega estava a caminho, mas talvez não conseguisse me alcançar por causa do sinal fraco lá embaixo. Resolvido isso, o gerente foi embora e eu continuei o trabalho. Após uma breve pausa, desci novamente para finalizar a tarefa. Estava na última etapa, organizando os números de telefone nos pares para que pudéssemos testar e terminar. Foi nesse momento que ouvi outra voz. Desculpe por isso. Mais uma vez Vicente apareceu do nada. Reconheci-o e fiz uma brincadeira, chamando-o de esperto e sugerindo que, se ninguém soubesse onde encontrá-lo, não poderiam pedir que fizesse nada. Continuei meu trabalho por mais 5 minutos e finalizei o que podia. Informei que subiria para ajudar meu colega e que logo terminaríamos. Vicente comentou que tinha gostado de conversar e disse que foi bom ter companhia. Senti certa pena, imaginando que talvez ele fosse ignorado pelas pessoas do prédio. Respondi: claro, amigo, um pouco de gentileza e um bom papo não custam nada. Subi as escadas, deixando Vicente no porão, e ajudei a passar o cabo por um vão. Levamos entre 10 e 20 minutos para concluir o trabalho e voltamos ao porão. Para minha surpresa, Vicente não estava mais lá. Finalizamos as conexões e meu colega sugeriu uma pausa para comer algo. Ele saiu para buscar fish and chips, enquanto eu fiquei para pegar algumas assinaturas e recuperar minha extensão. Consegui a assinatura do gerente e o informei sobre a localização da ligação atrás da recepção. Perguntei se ele queria que as luzes fossem desligadas ou movidas, mas ele disse que poderiam ficar acesas e que usaria outra extensão caso fosse necessário. Desci para desligar as luzes e lá estava Vicente novamente. Ele comentou que não sabia que as luzes eram minhas, caso contrário, não teria mexido nelas. Foi então que pensei: por isso estavam acesas pela manhã. Mas logo me dei conta de que a porta havia sido trancada. Perguntei diretamente: você desceu ontem à noite? Sim, claro, estou sempre por aqui, é onde sou necessário, respondeu ele. Confuso e já querendo encerrar o dia, estendi minha mão para cumprimentá-lo e disse: foi um prazer conhecê-lo. Ele levantou a mão, respondeu: espero vê-lo em breve. Terminei meu trabalho, assinei a saída e fui embora, sem pensar muito mais sobre aquilo. Uma semana depois, recebi uma ligação do centro de controle pedindo para voltar ao mesmo endereço. Uma das linhas apresentava problemas e o caso era prioritário. Voltei ao prédio, cumprimentei a recepcionista e pedi para verificar atrás da mesa dela antes de ir ao porão. Por sorte, encontrei o problema ali mesmo, uma conexão mal feita. Enquanto ajustava a linha, um senhor mais velho se aproximou e perguntou se eu tinha estado lá na semana anterior. Respondi que sim, e ele se desculpou, explicando que precisou tirar mais dias de folga do que o planejado. Reassurei-o. Não se preocupe, tenho certeza de que Vicente lhe contará tudo. Assim que mencionei o nome, ele me olhou com estranheza e perguntou: o que você disse? Respondi: Vicente, ele me disse que é o zelador aqui. O homem empalideceu e sugeriu que conversássemos do lado de fora. Curioso, o segui. Lá, ele perguntou diretamente: você acredita em fantasmas? Antes que eu pudesse responder, começou a explicar que o prédio, antes de se transformar em escritórios, funcionava como um asilo. O antigo zelador era um homem chamado Vicente. Ele sabia disso porque, ao assumir o prédio, encontrou uma mesa com listas de tarefas, cartas e anotações direcionadas a Vicente. Além disso,
uma porta com a inscrição zelador levava diretamente ao porão. A princípio ri da história pensando que ele estava apenas tentando me assustar. Porém ele continuou perguntando: Vicente estava usando um macacão? Confirmei com um aceno. Ele me olhou seriamente e disse: Não estou inventando nada. Vicente morreu há muitos anos, supostamente enquanto trabalhava aqui. Só achei que você deveria saber, porque isso não é algo para brincar. Ele confessou já ter visto Vicente, mas afirmou que ninguém nunca acreditava nele. Eu não soube o que dizer, então deixei o assunto morrer ali mesmo. Não falei sobre isso com mais ninguém até algum tempo depois, durante uma noite de pescaria com um amigo. Repeti o relato como o zelador havia me contado, mas meu amigo achou que era apenas uma piada. A verdade é que sei o que vi e ouvi naquele porão. Não compartilho isso com frequência para evitar que me ridicularizem, mas posso afirmar: fantasmas e espíritos são reais. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Moro em uma propriedade de 13 acres, numa região do meu estado onde os subúrbios se transformam em campos rurais. A casa principal, próxima à estrada, é onde vivem meus pais. Já minha noiva e eu estamos reformando um dos celeiros na parte de trás do terreno para ser nosso lar. Nossa casa e outro celeiro ficam numa grande área aberta, mas além disso, há florestas ao redor em 3 direções. Por conta desse isolamento, quase nunca temos visitas. Desde que nos mudamos há quase um ano, houve momentos em que senti um medo inexplicável enquanto estava do lado de fora à noite. Passei minha vida inteira perto de florestas, algumas vezes em lugares ainda mais isolados do que aqui, mas esse sentimento é novo. Antes, os bosques sempre me pareceram acolhedores, quase como uma extensão do meu lar. Porém, aqui é diferente. Sinto como se estivesse ocupando um espaço que não me pertence, como se fosse observado por algo que não me quer aqui. Outro dia, enquanto levava meu cachorro para sua última caminhada do dia, algo estranho aconteceu. Era por volta das 11 da noite, e a única iluminação vinha dos holofotes na lateral da casa. Caminhávamos até a beira das árvores, onde ele gosta de fazer suas necessidades, quando ouvi algo que soava como o canto de uma coruja, vindo da direção do outro celeiro, cerca de 30 metros de distância. A imitação era tão artificial que pensei ser alguém fazendo o som de propósito. Gritei: "Muito engraçado, pai." Achei que fosse meu pai fechando o celeiro e tentando me pregar uma peça, mas ninguém respondeu. Foi aí que percebi meu cachorro parando abruptamente, olhando fixamente para o celeiro. O pelo dele ficou arrepiado e um rosnado baixo começou a sair de sua garganta. Esse comportamento era incomum. Meu cachorro adora todos, sejam pessoas ou outros animais. Nunca o vi rosnar para ninguém, nem mesmo para cães agressivos, especialmente meu pai, que é seu humano favorito no mundo. Naquele momento senti meus próprios pelos da nuca se eriçarem. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto uma sensação de medo gelado tomava conta de mim. Meu cachorro estava parado bem onde a luz acabava e começava a escuridão da floresta. O que era estranho é que, normalmente, a luz se misturava aos contornos das árvores, mas naquela noite parecia ser interrompida por uma parede sólida de sombras. Foi então que ouvi de novo o som da coruja, agora mais perto, vindo do outro lado daquela escuridão. Meu cachorro deu um salto e começou a latir furiosamente, posicionando-se entre mim e o som. Apesar de pequeno, ele parecia disposto a enfrentar o que fosse. Não quis arriscar. Corri, agarrei-o no colo e voltamos para casa o mais rápido possível. Ao nos afastarmos, ouvi aquele som novamente, mas desta vez tinha um tom estranho, algo que lembrava uma risada abafada. Na manhã seguinte, fui até o celeiro para investigar. Encontrei as portas parcialmente deslocadas do trilho, balançando de forma desalinhada, como se alguém tivesse tentado forçá-las para abrir de maneira errada. Porém, não havia pegadas na serragem ou no chão de terra ao redor,
nem qualquer outro indício de que alguém tivesse estado ali. Não sei o que estava lá fora naquela noite, mas desde então, tanto meu cachorro quanto eu evitamos nos afastar da luz dos holofotes quando escurece. Desde que conheço minha esposa, ela sempre comentou que cresceu em uma casa com fantasmas. Sempre encarei isso como brincadeira, já que ela mencionava com humor e sem aprofundar muito no assunto. Era uma casa grande, bem antiga, e eu supunha que ela estivesse se referindo aos rangidos e barulhos típicos de construções antigas. A casa pertencia à tia-avó dela, que cuidou da minha esposa durante boa parte da infância. Recentemente, essa tia-avó faleceu, e a filha dela, chamada por minha esposa de tia, embora tecnicamente seja uma prima de segundo grau, herdou a propriedade. Para simplificar, chamarei essa pessoa de tia. Depois do falecimento, passamos 4 noites na casa para participar do funeral e aproveitar para visitar a família, já que vivemos em outro estado. Assim que chegamos, minha esposa e sua tia começaram a conversar sobre a possibilidade de a tia-avó se juntar aos espíritos, que, segundo elas, já estavam na casa. Achei que fosse uma piada e não levei a sério. Na primeira noite, acordei de madrugada e percebi alguém parado no canto do quarto, próximo à porta. Supus que fosse minha esposa e perguntei o que ela fazia ali. Isso a despertou e percebi que ela ainda estava deitada ao meu lado. Comentei que pensei ter visto alguém no quarto, mas devia ser apenas imaginação. Ela respondeu: "A pessoa no canto, perto da porta? Ah, não se preocupe com isso." Naquele momento fiquei irritado. Imaginei que fosse um intruso e que minha esposa estivesse sonolenta demais para perceber o perigo. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas, ao iluminar o quarto, não havia nada lá. Nem mesmo um móvel ou sombra que pudesse ter confundido com alguém. A porta estava trancada, então era impossível que alguém tivesse saído enquanto eu me mexia. Minha esposa explicou que era comum ver figuras sombreadas à noite, mas que eu não precisava me preocupar, pois elas nunca faziam nada. Ela voltou a dormir logo depois, mas eu passei o resto da noite acordado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, questionei minha esposa. Ela disse que não estava brincando sobre a casa ser assombrada, que as pessoas que dormem ali frequentemente veem e ouvem coisas, mas os fantasmas nunca machucaram ninguém. Mesmo assim, mantive meu ceticismo até a noite seguinte. Após o funeral, minha esposa e a tia contaram que sonharam com a tia-avó, que parecia ter ido visitá-las. Apesar disso, eu ainda conseguia justificar tudo. A figura no quarto poderia ser um jogo de luz, e os sonhos eram compreensíveis, considerando o impacto emocional do funeral. Mas na terceira noite algo aconteceu. Passei horas ouvindo passos contínuos pela casa. Minha esposa também ouviu, mas disse que era algo comum e não se incomodou, voltando a dormir sem dificuldade. Já eu decidi investigar. Levantei-me algumas vezes para tentar encontrar a origem do som. Cheguei a dar uma volta pelo lado de fora da casa, mas não havia ninguém. Certa vez estava na sala de estar quando ouvi passos vindos da cozinha. Chamei para saber se havia alguém lá, e a tia da minha esposa abriu a porta do quarto, dizendo que também ouvia os passos. Como minha esposa, ela afirmou que aquilo era normal e não havia motivo para preocupação. Logo em seguida, ouvimos o som de uma gaveta sendo aberta na cozinha. Ambos reagimos e fomos verificar. Encontrei a gaveta dos talheres aberta. A tia, que também havia ido conferir, apenas fechou a gaveta e, com uma leve irritação, comentou que os fantasmas tinham o hábito de deixar as coisas abertas. Depois disso, voltou tranquilamente para o quarto, me deixando sozinho com meus pensamentos. Eu não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo. Nós dois ouvimos os passos. Nós dois escutamos o som da gaveta ao mesmo tempo, e não havia ninguém na cozinha. Além disso, a única saída da cozinha era por onde passamos. Decidi ficar no sofá, na tentativa de flagrar o misterioso caminhante. Durante a noite, ouvi passos cruzarem a sala várias vezes, mas nunca vi nada. Eventualmente desisti e voltei para a cama, exausto. Na última noite, nada muito relevante aconteceu.
Contudo, pela manhã, encontramos vários armários abertos. Ninguém lembrava de tê-los deixado assim, mas ainda era algo que poderia ser explicado, talvez por esquecimento ou sonambulismo. Mesmo assim, a sequência de eventos, os passos incessantes, a figura sombria da primeira noite e os armários abertos no final, deixaram uma impressão estranha e desconfortável. Sempre fui cético em relação a coisas paranormais, mas os eventos daquela casa abalaram minhas convicções. Ao conversar com os familiares da minha esposa, descobri que todos acreditam que a casa é assombrada. Cada um relatou ao menos uma experiência que considerava completamente inexplicável. Segundo eles, os fantasmas geralmente não incomodam as pessoas. Aqueles que passaram muito tempo na casa durante a infância, incluindo minha esposa e sua tia, lembram-se de encontros ocasionais com figuras que presumiram ser fantasmas. Apesar disso, descreveram essas interações como positivas, embora bastante estranhas. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Depois de concluir a faculdade, eu me encontrava com pouca grana, mas determinado a encontrar um novo emprego, agora com meu diploma em mãos. Nesse meio tempo, Diego, um amigo da faculdade, sugeriu dividirmos uma casa. Ele ganhava bem mais que eu e tinha planos de continuar no lugar mesmo depois que eu conseguisse um emprego melhor e seguisse outro rumo. A casa era barata, custava só algumas centenas a mais do que os apartamentos da região, e dividir os custos fazia tudo caber no orçamento. A mudança foi tranquila. Cada um ficou com um quarto e no dia seguinte fomos à IKEA comprar os móveis que faltavam para a sala. Mas logo no primeiro dia na casa, encontramos algo curioso. Um cartão preso na maçaneta da porta com a mensagem "Bem-vindo ao bairro". Não havia assinatura ou qualquer pista de quem o enviou. Era só uma frase escrita à mão, com um tom que parecia quase irônico. Nos dias seguintes, fomos nos ajustando ao novo lar enquanto ainda tínhamos uma folga do trabalho. Por ora, eu estava trabalhando em uma pizzaria. Na primeira noite em que voltei do serviço, vi uma mulher parada do lado de fora da nossa casa. Ela encarava uma das janelas da frente. Estava escuro, então não consegui identificar muito bem quem era. Assim que saí do carro e comecei a ir em direção à porta, ela desapareceu. Achei estranho, mas não alarmante. Parecia inofensiva e ao ir embora mostrou que não queria confusão. Mais tarde comentei o ocorrido com Diego e acabamos rindo da situação. A noite passou sem novidades. Depois de uma semana, já estávamos bem acomodados e tocando nossas rotinas. Tudo parecia em ordem. Naquele dia saí do trabalho às 10 da noite, enquanto Diego, que saía mais cedo, já estaria em casa. Durante o caminho de volta, no entanto, senti algo estranho, como se algo não estivesse certo. Era um pressentimento difícil de ignorar. Quando cheguei, vi a porta da frente escancarada, mas a casa mergulhada na escuridão. Aquilo não fazia sentido. Diego deveria estar lá. Estacionei e subi até a porta. "Diego, por que a porta está aberta?" perguntei da varanda. O silêncio tomou conta do ambiente. Entrei com cuidado, olhando ao redor, e peguei o celular para enviar uma mensagem para ele. Assim que mandei, ouvi o toque do telefone vindo do corredor. Caminhei até lá e vi o aparelho iluminando a bancada da cozinha. O desconforto aumentou. Diego jamais sairia sem o celular, muito menos deixaria a casa destrancada. Ele era sempre meticuloso em relação a isso. Algo estava definitivamente errado. Sem saber como agir, resolvi verificar o quarto de Diego primeiro. Talvez houvesse algo ali que eu não tivesse notado. Subi as escadas e encontrei a porta entreaberta. Entrei e tudo parecia normal. O silêncio reinava, até que uma voz atrás de mim quebrou o clima. Virei rápido e vi Diego, com metade do rosto escondido pela porta do armário. Antes que eu conseguisse reagir, ele perguntou se eu tinha visto alguém. Respondi que não, mas fiquei completamente perdido. Foi então que ele me disse de forma séria para ligar para o 911. O olhar dele não deixava dúvidas. A situação era grave.
Peguei o telefone e fiz a ligação enquanto nos escondíamos no quarto esperando os policiais. Logo que chegaram, os policiais entraram e o som de passos apressados tomou conta da casa. Poucos minutos depois, pegaram a pessoa antes que ela conseguisse fugir. Era uma mulher, com um olhar perturbador e uma expressão de pura raiva. Diego então me contou o que aconteceu antes de eu chegar. Ao voltar do trabalho, ele largou as coisas na cozinha e subiu para trocar de roupa. No andar de cima, ouviu um estrondo na porta da frente seguido de passos pelo térreo. Sem celular à mão, se escondeu, achando que alguém estava ali apenas para roubar e logo iria embora. Mas algo estranho aconteceu. Quem quer que fosse, apagou todas as luzes e foi para os fundos da casa, sem fazer mais barulho. Diego ficou escondido por mais de 1 hora, esperando até que eu chegasse. Pelo que parece, Diego deve ter chegado logo antes dela, e talvez ela nem soubesse que ele estava lá. Mas claramente a mulher não estava ali para roubar. O mais provável é que estivesse esperando que alguém entrasse e se aproximasse do corredor. Se qualquer um de nós tivesse feito isso, não gosto de imaginar o que poderia ter acontecido. Essa experiência nos marcou profundamente. Assim que o contrato da casa terminou, nenhum de nós pensou em continuar lá. Meu irmão passou um período em isolamento na prisão. Ele havia tido uma consulta odontológica com a enfermeira do presídio enquanto aguardava julgamento por acusações leves relacionadas à posse de maconha. Na época, ele tinha apenas 25 anos. Era alguém que vivia sem medir as consequências e detestava qualquer forma de autoridade. Quando foi preso pela primeira vez, aos 18, mandaram-no limpar o banheiro. Para provocar, ele esfregou o chão de joelhos e com esponjas nas mãos, irritando os guardas. Enquanto ele estava preso, eu ainda cursava o ensino médio. Um dia, recebi uma carta dele. Escreveu: "Se eu morresse, você choraria? Espero que sim." Contou também que quando seus professores perguntavam onde ele se via em 10 anos, respondia: "Eu não me vejo em 10 anos." Depois de cumprir os 5 anos de sua sentença, que foi marcada por pequenas infrações, ele tentou recomeçar. Conseguiu um emprego em um posto de gasolina, onde trabalhava longas jornadas com dedicação e era muito querido pelos colegas. Mas a vida não facilitou. Quando o amigo com quem dividia a casa começou um relacionamento, a namorada exigiu que meu irmão saísse. Ele acabou indo morar com uma pessoa de má índole. Pouco depois, houve uma batida policial e ele foi preso novamente por causa de maconha. Enquanto aguardava sua audiência, teve uma consulta odontológica e acabou sendo flagrado produzindo bebida artesanal na cela. Foi transferido para uma cela sem câmeras, como punição. O confinamento era rígido. Ele tinha 1 hora diária para banho e limpeza, sempre supervisionado. Qualquer necessidade, como shampoo, precisava ser solicitada por escrito, mas raramente era atendida rapidamente. Meu irmão tinha o hábito de assobiar, bater nas paredes e tamborilar enquanto estava na solitária. Naquela noite, às 11h20, ele pediu um limpador em aerossol ao guarda que entregou. Mais tarde, por volta das 2 da manhã, ouviram o barulho do limpador caindo no chão. O prisioneiro na cela ao lado começou a gritar por ajuda, mas já era tarde demais. Quando ligaram para minha mãe, disseram que ele estava em estado crítico no hospital. No entanto, ela chegou para identificá-lo já falecido, deitado em uma maca no corredor, coberto por um lençol. O guarda que entregou o limpador nunca foi responsabilizado. Entre os pertences devolvidos à nossa família estavam o pano e o suporte de papel higiênico que ele usou para escrever mensagens provocativas aos guardas. Ofereceram até enviar um vídeo do momento em que ele foi retirado da cela. Anos depois, histórias começaram a circular. Funcionários da prisão relatavam ouvir os mesmos assobios e batidas à noite. Alguns mencionaram avistar um rapaz loiro andando por ali. Um dia, encontraram a antiga carteira de motorista dele no depósito da prisão sem explicação. Pouco tempo após sua morte, comecei a encontrar moedas de 1 centavo no chão, como se fossem sinais. Sonhava frequentemente com ele. No início, dizia que ele havia morrido, mas ele não acreditava.
Com o tempo, os sonhos mudaram. Passei a me despedir dele com carinho, até que um dia ele me disse, em um desses sonhos, que estava pronto para partir. Já se passaram mais de 20 anos, mas a dor da perda ainda me acompanha. Às vezes, ainda encontro moedas de 1 centavo, e isso me faz lembrar que ele, de alguma forma, ainda está por perto. Recentemente comecei a trabalhar em uma loja de bebidas próxima de casa. O serviço é a poucos minutos a pé, e eu gosto muito disso. O ambiente é calmo, e por ser da região, já conheço muitos dos clientes que aparecem com frequência. Esse emprego também trouxe a chance de reencontrar várias pessoas que não via há anos. Um dia, um antigo colega do ensino médio, vamos chamá-lo de Raul, entrou na loja e me reconheceu. Fazia muito tempo que não nos víamos, e aproveitamos para bater um bom papo. Até combinamos de sair com outro amigo que tínhamos em comum em breve. Durante a conversa, lembramos como esse amigo adorava contar histórias exageradas que sempre pareciam inventadas. Uma vez ele disse que tinha levado um tiro na perna, mas cada vez que contava a história, mudava os detalhes. Brinquei com Raul dizendo que nosso amigo era como o Paul Bunyan das histórias mirabolantes. Ele riu e respondeu: sim, ele é o Paul Bunyan, com certeza. Raul comprou algumas beatboxes, uma bebida bastante popular na loja. Lembro exatamente do sabor que ele escolheu e até perguntei se ele achava bom. Ele respondeu: sim, te deixa fora de si. Cerca de uma semana depois, cheguei ao trabalho e minha colega Nina parecia diferente, como se algo a estivesse incomodando. Ela perguntou se eu lembrava de Raul e, claro, eu disse que sim. Foi então que ela me contou que ele havia falecido. Quando perguntei se tinha sido por overdose, ela negou, mas disse que não estava confortável em me dizer a causa real. Fiquei pensando nisso e decidi que, quando tivesse uma chance, explicaria a Nina que conhecia Raul desde a escola, não só como um cliente que apareceu na loja. Alguns dias se passaram até que a vi durante a troca de turno. Como trabalho tarde, geralmente das 9 da noite às 2 da manhã, esperei o momento certo. Antes de conseguir falar com ela, a gerente apareceu e Nina foi conversar com ela na frente da loja. Saí rapidamente para avisar a gerente que precisava usar o banheiro. Foi quando ouvi Nina dizer algo como: é horrível que a esposa tenha que pagar pela limpeza de todo o sangue. A gerente respondeu: pois é, provavelmente vai chegar uma conta para isso. Naquele instante tudo fez sentido. Voltei para dentro da loja com uma tristeza profunda pelo Raul. Fiquei ali parado, olhando para o nada por alguns minutos. Quando saí novamente, Nina e a gerente me olharam de um jeito que deixava claro que sabiam que eu tinha ouvido a conversa. Não falei nada na hora, mas esperei ficar a sós com Nina. Quando consegui, contei a ela que conhecia Raul desde o ensino médio. Isso pareceu criar uma conexão, e ela acabou se abrindo comigo. Descobri que Nina já tinha passado por algo semelhante com um ex-namorado anos atrás. Depois disso, ela compartilhou mais sobre o que estava sentindo, e isso criou um momento de desabafo para ambos. Nina me contou que Raul havia acabado de se tornar pai novamente. 2 dias antes do incidente, sua parceira de longa data deu à luz um bebê, e eles já tinham um garotinho de cerca de 4 anos. Ela também me disse que Raul e a namorada estavam juntos há 8 anos e nunca tinham passado por grandes problemas. Nina conhecia os dois desde a infância. Cresceram juntos desde o 1º ano escolar. Ela compartilhou um momento particularmente triste. Estava dirigindo o carro enquanto a parceira de Raul dormia no banco de trás, exausta. O menino de 4 anos, então, perguntou onde estava o pai e por que não podia vê-lo mais. Eles explicaram que ele estava com Deus agora. Isso partiu o coração de todos, especialmente porque a criança, ainda tão pequena, começou a culpar Deus, acreditando que ele havia levado seu pai. Naquela mesma noite, já no trabalho, algo estranho aconteceu. Estava repondo bebidas no estoque por volta de 1 da manhã quando senti uma presença. Não sei como explicar, mas parecia que alguém que eu conhecia estava ali comigo, mesmo que não pudesse ver. Pensei que Raul talvez estivesse tentando se comunicar. Decidi, se algo acontecesse, que tentaria manter a calma e interpretar a mensagem.
Ao pegar uma garrafa exatamente igual àquela que Raul comprou na última vez que nos vimos, coloquei-a na prateleira. Enquanto me abaixava para pegar outra, a mesma garrafa caiu no chão com um barulho alto, como se tivesse sido empurrada com força. Aquilo me deixou inquieto, como se estivesse diante de uma frustração que não era minha. Liguei para alguns amigos virem até o trabalho e me fazerem companhia pelo resto do turno. Confesso que até tomei alguns goles de uísque para tentar me acalmar. Mais tarde, já em casa, contei o ocorrido à minha mãe. Ela me disse que talvez Raul estivesse frustrado com a própria decisão e com o fato de que não havia mais como voltar atrás. Minha mãe, que é budista, sugeriu que eu tocasse uma oração no trabalho para trazer boas energias. No dia seguinte, levei a ideia dela a sério. Coloquei a oração para tocar e, inclusive, ela ficou comigo por parte do turno. Durante a oração, algo curioso aconteceu. Um copo de espuma foi jogado no chão sem razão aparente. Minha mãe e eu vimos tudo. Desta vez, porém, o gesto parecia calmo, quase como um agradecimento silencioso. Era como se Raul estivesse reconhecendo o gesto e dizendo que ouvia. Minha mãe sentiu que ele estava tentando se despedir, e para mim, aquele momento trouxe uma paz que não havia sentido antes. Parecia um encerramento, uma maneira de dizer: desculpe por ter assustado você antes, mas agora é hora de eu partir. Sinto falta do meu amigo e espero que esta história toque quem esteja passando por algo difícil. Escolha continuar. A vida sempre tem mais a oferecer, mesmo quando tudo parece sem saída. Tirar a própria vida não acaba com o sofrimento, apenas o transfere para aqueles que ficam. Há cerca de 2 semanas, dei à luz meu bebê, prematuro de 26 semanas. Apesar de ter passado esse tempo, algo que aconteceu durante o parto não me sai da cabeça. Não sei se é algo comum, mas resolvi compartilhar aqui para saber se alguém já viveu algo parecido. No parto não tomei medicações pesadas, apenas morfina combinada com gás e ar, o que não deveria causar nenhum tipo de alucinação. Eu sei disso porque usei exatamente essa mistura há 3 anos, no nascimento da minha filha, e tudo transcorreu normalmente. Já no final, pouco antes de começar a empurrar e no auge da dor, um rapaz jovem entrou no quarto. Ele vestia uma camisa branca, jeans azul e tinha cabelos escuros. Inicialmente virei para o lado oposto à porta para conversar com meu noivo, mas logo percebi que o homem se aproximou e ficou ao lado dele. Pedi à parteira e ao meu noivo para pedirem que ele saísse, pois queria apenas as pessoas próximas ali naquele momento. Eles me responderam com convicção que não havia ninguém mais na sala. Mas eu vi. Ele estava lá, em pé, parado, me olhando. Lembro-me claramente do rosto dele e de como estava vestido, mesmo que eu não o reconhecesse. Ele ficou me encarando por cerca de 1 minuto e, em seguida, saiu pela porta. Isso aconteceu exatamente antes do nascimento do meu filho. Ele foi na direção da sala onde levam os bebês para exames e outros procedimentos logo após o parto. Hoje, vendo um vídeo no TikTok, fiquei ainda mais intrigada. Nele, uma mulher relatava uma experiência semelhante durante uma cesariana de emergência. Ela viu seu pai falecido desde 2008. Esse vídeo me fez lembrar da descrição que fiz ao meu noivo. Ele sugeriu que o rapaz poderia ser o avô dele, que morreu jovem, vítima de um assassinato. Embora pareça fazer sentido, ainda não temos certeza. Estou enlouquecendo por pensar que poderia ter sido um espírito, vindo talvez para proteger meu bebê? Ou teria sido a alma do meu filho, mostrando como ele poderia ser no futuro? Não sei o que pensar, mas isso tem ocupado minha mente sem trégua. Desde as 5 da manhã o sono não me encontra e um pensamento inquietante não sai da minha cabeça. Na noite passada, enquanto dormia, fui jogado em um pesadelo. Estava em um apartamento encarando a cozinha, quando vi gavetas, armários e até a porta da despensa se abrindo e fechando sozinhos, como se movidos por uma força invisível. A cena parecia saída de um filme de poltergeist.
Sentindo o medo crescer, comecei a rezar. Foi quando minha esposa, que dormia ao meu lado, me deu um leve chute no pé, me despertando. Eu estava murmurando durante o sono, claramente agitado. Mas aqui é onde as coisas tomam um rumo inesperado. Acordei com o coração acelerado, aliviado por escapar do pesadelo. Olhei para ela e, agradecido, disse: "Obrigado, amor. Desculpe, estava sonhando algo ruim." Mas ela não respondeu. Imaginei que já tivesse voltado a dormir ou estava tão exausta que nem percebeu. Então virei o rosto de volta à direção em que estava deitado, e no canto do quarto algo chamou minha atenção. Próximo à porta, uma figura se destacava. O quarto estava na penumbra, mas pude distinguir a silhueta. Era magra, de pele cinzenta opaca, quase apagada. Tinha pernas finas, braços longos e delgados, um torso pequeno, quase infantil, e uma cabeça desproporcionalmente grande e oval, com olhos negros enormes em formato de amêndoa, ligeiramente translúcidos. Parecia uma imagem clássica de um alienígena cinza, mas não totalmente sólida. Congelado pela visão, minha primeira reação foi tentar me convencer de que era uma ilusão, algo causado pelo resquício do sonho. Esfreguei os olhos, mas ele continuava ali. Para não me desesperar, busquei outras explicações. Olhei ao redor do quarto, para o armário, o teto, o chão, as paredes, mas não vi nada além do canto onde a figura permanecia. Ela estava imóvel, apenas me observando com aqueles olhos enormes que pareciam curvar-se pelas laterais da cabeça. Eu precisava de uma prova concreta, algo para testar se era real. Lembrei-me da lanterna que deixo ao lado da cama, sempre pronta por causa das falhas de energia aqui no Texas. Peguei-a com cuidado, inclinei-me para a lateral da cama e apontei o feixe de luz para o canto onde ele estava. A luz atravessou a figura, tornando-a menos visível, mas ainda possível de ser vista, embora agora muito mais sutil. Mesmo assim, ali estava, fixo, como se aguardasse algo. Ainda incrédulo com o que via, passei a varrer o quarto com a lanterna, movimentando o feixe de luz bem devagar, mas sem sair da cama. A verdade é que o medo me paralisava. Examinei cada canto, mas nada parecia fora do normal, exceto aquela figura imóvel no mesmo lugar, próximo à porta. Ao desligar a lanterna, ele voltou a aparecer perfeitamente visível, me encarando fixamente. Tentei mais uma vez esfregar os olhos e apertá-los com força, na esperança de que, ao abri-los novamente, ele tivesse desaparecido. Mas não aconteceu. Foi quando o pânico realmente começou a tomar conta. Minha mente disparava e, em desespero, comecei a rezar em voz alta. Cerca de 20 segundos depois, algo extraordinário aconteceu. A figura simplesmente desapareceu. Ela permaneceu imóvel até o último momento, mas foi se tornando cada vez mais translúcida, até sumir completamente, como se nunca tivesse estado ali. Desde então não preguei mais os olhos. Passei o resto da noite lendo coisas aleatórias no Reddit, tentando acalmar a mente e desviar os pensamentos da experiência. O impacto foi profundo e, sinceramente, ainda me sinto abalado. Não consigo deixar de me perguntar: será que mais alguém já passou por algo assim? Estou realmente perturbado e sem saber o que pensar. Nos anos 90, iniciei um emprego em uma loja de conveniência. Antes de eu chegar, o filho do proprietário estava no comando quando um homem entrou em disparada, pedindo por uma faca. Ele tinha se envolvido em um acidente de carro e a namorada dele, presa pelo cinto de segurança, não conseguia sair do veículo. O rapaz pegou a faca de cortar bagels, mas ao se virar, encontrou o homem caído no chão, já sem vida. O cinto de segurança tinha pressionado de forma fatal o esôfago dele. Enquanto a adrenalina mascarava os danos, ele não resistiu e morreu ali, diante do caixa. Quando comecei, eu desconhecia essa história. Soube depois, ao questionar os estranhos acontecimentos que enfrentava. Sentia toques repentinos nas pernas ou ombros, mesmo estando sozinho. Passava por correntes de ar gelado que se moviam pela loja e via reflexos fugazes nas portas dos refrigeradores. Quando me virava, não havia ninguém.
O desconforto era constante, especialmente enquanto reabastecia os refrigerantes, e tinha a nítida sensação de estar sendo observado. A faca de cortar bagels era outra peculiaridade. Mesmo trabalhando sozinho, sem ninguém por perto e com tudo sendo gravado, a faca sumia quando eu me distraía. Mais tarde, ela reaparecia em lugares aleatórios. Outros funcionários relataram fenômenos semelhantes. Quem trabalhava no turno da noite, geralmente sozinho, descrevia uma loja vazia repleta de sons inexplicáveis. Assobios distantes e, mais assustador, choros baixos. A ligação com o incidente ficou mais clara quando descobri que a namorada do homem era professora na minha antiga escola. Durante minhas horas de trabalho, comecei a falar com ele, dizendo que ela estava bem, que havia sobrevivido e que ele poderia seguir em frente. Depois disso, os fenômenos estranhos começaram a cessar. Não fui mais cutucado e a faca permanecia em seu lugar. Essa experiência foi, sem dúvida, uma das mais intensas e inexplicáveis que já vivi. Na época em que estava nos meus 20 e poucos anos, trabalhei como organizador de eventos e coordenador de festas. Minha função era basicamente planejar eventos incríveis para algumas gravadoras. O trabalho envolvia alugar espaços por uma noite ou um fim de semana, o que nos permitia usar esses lugares temporariamente para as festas. Geralmente, os donos dos locais só recebiam parte do pagamento depois do evento, dividindo os lucros conosco. Uma vez, alugamos um enorme galpão para um final de semana inteiro, planejando festas na sexta e no sábado à noite. Assim que o contrato foi fechado, começou a correria. Montar mesas para serviço de bebidas, instalar bares móveis e configurar o estande do DJ. Esses locais improvisados demandavam muito esforço, mas o retorno financeiro era excelente. Na quarta-feira antes do evento, meu amigo Adam, que fazia parte da equipe de organização, foi comigo até o local. Ele dirigiu um caminhão carregado de equipamentos até o estacionamento vazio do galpão. Enquanto ele descarregava o material, eu tentava resolver um problema. Precisava ligar a energia de uma parte específica do espaço. Procurei por todo lado algum painel elétrico ou caixa de disjuntores, mas não encontrava nada. Decidi ligar para o dono do imóvel, Nolan, com quem havia negociado o aluguel. Ele atendeu rapidamente e me orientou exatamente onde estava o painel elétrico. Ele descreveu uma porta com uma placa de saída apagada. Ao atravessá-la, encontrei um corredor curto e estreito, com uma porta que provavelmente dava para fora de um lado e uma escada curta do outro. Segui pela escada que levava a um espaço ainda menor e mais apertado. O teto era tão baixo que, com meus 1,93 m, precisei me inclinar para não bater a cabeça. O ambiente estava fracamente iluminado por lâmpadas que mais pareciam luzes noturnas. Apesar disso, consegui me localizar sem grandes dificuldades. Finalmente achei o painel elétrico. Nolan me explicou quais interruptores acionar e eu segui as instruções. Depois de terminar, fechei a porta do painel e tranquei com a chave, embora ele tivesse sugerido deixá-la no lugar. Agradeci a ajuda e desliguei a ligação. Foi então que ouvi um som estranho, um zumbido alto, intermitente, que vinha de algum lugar próximo. Segui o barulho até uma porta que dava para uma sala completamente escura. A porta era pesada e arrastava no chão de concreto, dificultando abrir. Dentro havia apenas uma luz vermelha no alto, piscando no mesmo ritmo do zumbido. Quando o barulho parava, a luz também apagava. Intrigado, entrei um pouco mais na sala e percebi algo inquietante. Toda vez que eu me movia, a luz acendia e o zumbido recomeçava. Se eu ficasse parado, tudo cessava. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo entre curiosidade e receio. Voltei para perto da entrada, mas me virei uma última vez para espiar. No mesmo instante, a luz vermelha piscou, lançando um brilho intenso e sinistro que preencheu o ambiente. A cena era tão perturbadora que preferi não investigar mais. Resolvi ligar para Nolan e relatar o que parecia ser um problema com a luz e o zumbido. Com uma calma surpreendente, ele explicou que aquilo era apenas um sensor de movimento e que o som estava acontecendo
porque o sensor do porão estava com defeito. Perguntei o que ele queria dizer com sensor de movimento, e ele esclareceu que havia um instalado em cada sala, como parte do sistema de segurança do prédio. Voltei a olhar para dentro da sala e a luz ainda estava acesa. Questionei o que poderia estar ativando o sensor lá dentro, mas Nolan disse que não fazia ideia. Foi nesse momento que vi. Havia alguém lá. Não consegui identificar se era um homem ou uma mulher, porque o cabelo, longo e desgrenhado, obscurecia parte do rosto. A pessoa estava sentada em um canto, meio escondida atrás de caixas velhas. O que mais me chamou a atenção foram os olhos, absurdamente arregalados, fixos em mim. A boca parecia esboçar um sorriso meio torto, e um dos braços se movia de maneira estranha, como se estivesse me chamando para me aproximar. Por mais que demore a descrever agora, naquele momento eu gritei quase instantaneamente. Fechei a porta com força e corri escada acima, saindo o mais rápido que pude. Peguei o telefone e disse a Nolan que não usaríamos mais o armazém. Não fiz mais perguntas nem esperei por explicações. Para mim, aquilo agora era um problema dele. Corri até Adam, gritando para que pegasse o que pudesse e colocasse de volta no caminhão. Recolhemos tudo rapidamente, enchemos o veículo e fomos embora sem olhar para trás. Nem me preocupei em trancar o lugar. Minha única intenção era sair dali o mais depressa possível. Até hoje não consigo entender completamente o que aconteceu. A calma quase indiferente de Nolan ao saber que havia alguém no porão me perturba até agora. Pensando bem, faz sentido que a luz estivesse acendendo por causa daquela pessoa escondida no canto, mexendo o braço de forma esquisita. Mas o que realmente me assombra é a sensação de terror que senti ao perceber que naquele momento eu não estava sozinho. Ontem foi meu 29º aniversário e posso dizer que foi um desastre. Depois de colocar as crianças para dormir, sentei com meu marido para assistir TV, mas ele acabou pegando no sono. Quase à meia-noite, o peso do dia inteiro veio à tona e desabei em lágrimas, soluçando de um jeito que não conseguia conter. Da minha posição no sofá, conseguia ver toda a sala de jantar. O espaço é integrado, com um pequeno detalhe de teto rebaixado que tem uma prateleira para fotos, permitindo também uma visão pela porta da cozinha até a saída dos fundos. A casa estava praticamente às escuras, iluminada apenas pela luz da TV. Na semana passada, para comemorar o fim das aulas da minha filha, comprei 3 balões. Eles ainda estavam espalhados pela casa. Um à minha esquerda, outro preso nas pás do ventilador desligado na sala de jantar, e o terceiro perto de uma cadeira ao lado da porta da cozinha. Enquanto chorava, vi algo que parecia um brilho rápido na sala de jantar. Pensei que poderia ser o reflexo da TV em algum brinquedo das crianças. Continuei olhando naquela direção, até notar que a fita do balão próximo à cozinha estava se mexendo. Aos poucos, a fita começou a deslizar pelo chão, vindo na minha direção. Embora o ar-condicionado central estivesse ligado, nenhum outro balão ou fita parecia se mexer. O balão continuou avançando até alcançar o ponto onde o teto rebaixado separava os cômodos. Pensei que pararia ali, mas ele se abaixou devagar, roçando na prateleira e entrou na sala de estar. A essa altura parei de chorar. O medo tomou conta de mim. O balão continuou seu caminho pela sala, vindo direto até onde eu estava. Ele parou na minha frente, deslocou-se levemente para a esquerda e a fita tocou minha mão. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Como se não fosse o bastante, o balão voltou a se mexer, cruzou de novo na minha frente, deslizou para a esquerda e fez a fita encostar na minha mão outra vez. Por puro instinto, segurei a fita. Tentei cutucar meu marido para acordá-lo, mas ele demorou a perceber. Quando finalmente abri os olhos, perguntou, confuso, por que eu estava segurando um balão. Expliquei o que havia acontecido. Ele apenas respondeu que adoraria ter estado acordado para ver o quanto eu fiquei apavorada. Assim terminou meu péssimo aniversário, mas de alguma forma sinto que algo ou alguém do outro lado quis me garantir pelo menos um balão para marcar o dia. Antes de irmos para o último relato,
Se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Essa é a história de Carmen, uma senhora idosa que atendia em um lar de cuidados em Odessa, Texas, e também de Saulo, seu filho, que vivia em Midland com sua esposa, Martina. Ambos estavam sob meus cuidados paliativos, enfrentando o fim de suas vidas em locais separados por aproximadamente 30 quilômetros, enquanto Martina se desdobrava para cuidar de ambos com uma dedicação admirável. Entre os dois era Saulo quem eu acreditava que partiria primeiro. Ele já mostrava sinais de fraqueza, estava desorientado e, embora ainda conseguisse se levantar ocasionalmente, parecia muito fragilizado. Estimei que ele tivesse poucas semanas pela frente. Já Carmen, apesar de sua fragilidade, parecia resistir melhor. Embora acamada e cada vez mais debilitada pelo Alzheimer, que havia roubado sua autonomia, ela mantinha uma disposição tranquila. Achei que poderia acompanhá-la por mais alguns meses, talvez até além disso. Carmen era uma figura doce. Eu a visitava 2 vezes por semana, às terças e sextas, geralmente após passar por Saulo. Toda vez que nos encontrávamos, eu precisava me apresentar novamente, e ela compartilhava histórias de sua juventude, algumas vezes repetindo as mesmas narrativas. Apesar disso, suas palavras sempre arrancavam um sorriso meu. Sua confusão ocasional a levava a dizer coisas curiosas, como: "Vou jogar beisebol no parque neste fim de semana." Isso, claro, era impossível, pois ela mal conseguia sair da cama. Ainda assim, era impossível não se encantar com sua gentileza e ternura, mesmo que sua memória já não guardasse meu rosto entre as visitas. Minha expectativa era que ela seguisse um declínio lento, eventualmente falecendo em paz após Saulo. Mas a vida, como tantas vezes acontece, tomou outro rumo. Naquela sexta-feira passei primeiro por Saulo. Ele estava relativamente estável, a dor controlada e a respiração sob acompanhamento. Martina continuava sendo um pilar, cuidando dele com uma competência incrível. Antes de sair, avisei que logo visitaria Carmen e que voltaria na semana seguinte. Ao chegar ao lar de idosos, os funcionários me informaram que Carmen estava de bom humor, talvez até mais animada que de costume. Eu estava com pouco tempo, atrasado, e sabia que seria uma visita breve. Entrei no quarto e ela me recebeu com um sorriso. "Oi, sou Carmen." "Olá, Carmen, sou seu enfermeiro, vim ver como você está hoje." "Acho que estou bem, você está com fome, já comeu?" "Sim, comi panquecas e salsichas." "Muito bem, você tem alguma dor hoje?" "Não, nunca sinto dor. Quem é você mesmo?" "Sou seu enfermeiro. Vou verificar sua pressão e ouvir sua respiração, tudo bem?" "Claro, faça o que precisar, mas não acho que precise de médico ou enfermeiro." Examinei Carmen. Seus sinais vitais estavam estáveis e não havia qualquer indício de desconforto. Dentro de suas limitações, ela parecia estar bem. "Certo, Carmen, parece que você está bem. Hoje de manhã estive com Saulo e Martina, e eles estão bem. Planejo voltar na próxima semana para vê-la." "Ah, querido meu filho, sabe? Aquele que mora na rua 145, disse que viria me buscar no portão hoje às 2 horas. Ele vai me levar para casa. Eu não estarei aqui." Carmen, doce como sempre, falava com a segurança de quem acredita plenamente no que diz. Sabendo da condição de Saulo, era impossível que ele viesse buscá-la. Além disso, não existia uma rua 145 em Midland, e mesmo em Odessa, as ruas numeradas não iam tão longe. Já era meio-dia, nem mesmo Martina poderia chegar para levá-la. Ela estava confusa, mas parecia contente. Talvez essa expectativa, mesmo que fantasiosa, lhe trouxesse alguma paz. Terminei a visita com um sorriso, feliz por acreditar que ainda a acompanharia por mais um tempo. Certo, Carmen. Então está combinado, vejo você na próxima semana, ok?" "Tudo bem, mas não estarei mais aqui." Coloquei minhas coisas na bolsa, me despedi da equipe e segui de volta para Midland para atender outros pacientes. Às 2h15 meu telefone tocou. Era uma mensagem para que eu entrasse em contato com o lar de idosos de Carmen. Supus que fosse algo rotineiro,
Talvez uma solicitação de medicação. Liguei e falei com a enfermeira Anne. Oi, é sobre Carmen, gostaria de saber como ela está. Ela morreu. A vimos há uns 30 minutos, estava bem, mas quando voltamos, ela simplesmente se foi. Fiquei atônito. Ao longo dos anos aprendi a identificar sinais de que o fim de um paciente estava próximo. Mas Carmen não me parecia tão perto assim. Mesmo com sua saúde frágil, eu imaginava que ainda teríamos semanas, se não meses. Me lembrei da nossa conversa sobre o filho que viria buscá-la no portão. Liguei para Martina. Quando ela atendeu, compartilhei a notícia. Ela ficou abalada, mas não surpresa. Afinal, quando alguém alcança 102 anos, a partida nunca é totalmente inesperada. Avisei que voltaria ao lar para fazer a declaração oficial e ela disse que me encontraria lá. Antes de desligar, perguntei sobre Saulo. Ela garantiu que ele estava bem e comentou que ainda não sabia se o contaria. Cheguei ao lar de idosos e confirmei o que já sabia. Carmen havia partido. Pouco depois, Martina chegou. Após alguns abraços, ela se despediu da sogra com palavras simples. Nós te amamos. Já no corredor, compartilhei com ela o que Carmen havia me dito durante nossa última conversa. Martina, foi estranho. Ela comentou que o filho a encontraria no portão às 2 horas, e isso foi quase exatamente quando ela faleceu. Por um momento pensei que Saulo tivesse partido e estivesse com ela, mas parece que não é o caso. Também mencionou a rua 145, e isso não faz sentido, já que vocês não moram lá. Achei que fosse apenas sua confusão. Martina fez uma pausa antes de responder. Não, ela estava falando do outro filho, o irmão de Saulo. Ele morava na rua 145 em El Paso. Morreu há cerca de 5 anos. Parece que ele iria encontrá-la no portão às 2 horas para levá-la para casa. Fiquei sem palavras. Saulo viria a falecer semanas depois e Martina alguns anos mais tarde. Sempre que me lembrava deles, imaginava a cena. Todos reunidos no portão, esperando para dar as boas-vindas uns aos outros. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.